A música popular brasileira foi marcada por inúmeros festivais, promovidos por emissoras de rádio, rede de televisão, teatros e movimentos estudantis. Fruto da intensa censura e repressão provenientes da ditadura militar, a música produzida neste período era uma válvula de escape, na qual os compositores mostravam as suas insatisfações e anseios. Neste sentido, os festivais faziam sucesso, pois além de trazer uma mensagem política, representavam a nova geração de músicos, cantores e compositores. Nomes como Chico Buarque, Elis Regina, Edu Lobo, Caetano Veloso e Gilberto Gil brilhavam e faziam a nação almejar um sistema diferente. Diante as pressões populares, a ditadura militar teve fim e fez-se necessário um conjunto de leis que representasse os propósitos democráticos que os brasileiros almejavam. Assim, em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. No documento, a seção destinada à cultura garante que é dever do governo vigente incentivar, valorizar, permitir as manifestações culturais, como está explícito no artigo 215. O que a gente tem no Brasil para incentivar a produção cultural de música, de dança, de cinema, de filmes, né? Nós não temos praticamente nada, quer dizer, a nossa política cultural, o orçamento como é feita essa política cultural? Pelo Ministério da Cultura tem Então, você tem um plano orçamentário e esse plano orçamentário ele é dividido entre saúde, turismo, educação e cultura, enfim. Então, na área de cultura, o nosso orçamento é muito pequeno, né? A Lei Rouanet deve estimular a economia da cultura, proporcionando aos cidadãos brasileiros maior acesso à cultura do nosso país. A Rouanet, ela é nacional, em Brasília, que é exatamente sobre o lucro, só empresas de lucro real é que podem usar, que são as seguradoras, os bancos, grandes empresas, né? É o tipo de prestação de contas, chama-se lucro real, são pouquíssimas empresas. A maioria das empresas, elas prestam contas como um lucro presumido. Então, a quantidade de empresas de lucro real é muito pequena. A gente tem uma lei, mas pouquíssimo utilizada. A burocracia que ronda a lei faz com que os artistas tenham dificuldade em utilizá-la, e assim, a cultura é propagada para um número pequeno de pessoas. Mas afinal, o governo está cumprindo com o que está escrito na Constituição? Bom, pode até ser que sim, mas com o passar do tempo e com a globalização, diversos gêneros musicais foram criados e divulgados através do mundo inteiro. Diante disso, as novas gerações ouviam cada vez menos a música brasileira. Hoje em dia, a maioria dos jovens escuta predominantemente músicas internacionais, embora ainda reconheça artistas mais consagrados como Tom, Caetano e Chico. A juventude hoje, o que ela quer? Ela quer tecnologia, ela quer viajar, ela quer passear, mas a gente está tendo um problema muito grave que é qual é a minha identidade. Né? Porque se tudo é igual em todos os lugares, eu uso jeans, todo mundo usa jeans, eu uso tênis, todo mundo usa tênis. Então, o que eu me diferencio de alguém que mora no Quênia, de alguém que mora em Joanesburgo? Qual que é a diferença? Fizemos uma análise muito específica com base em uma pesquisa com os alunos do ensino fundamental do Colégio Bandeirantes. Perguntamos aos alunos se eles sabiam o que significava a sigla MPB, mas quase metade deles não sabia o que significava. Perguntamos também se eles achavam que a cultura norte-americana era melhor do que a cultura brasileira, e uma maioria de 71% de alunos respondeu que sim. Quando mais velha, a criança conhece um pouco mais,
pois seus pais escutam na rádio ou falam sobre música. No entanto, a frequência com que escutam a essência da música popular brasileira é nula. E fica mais lindo por causa do amor. Em 1964, competindo com os Beatles, os Rolling Stones e Elvis Presley, Tom ganhou o Grammy de Música do Ano com A Garota de Ipanema. A maioria dos artistas, dos atores, dos escritores, acabam tendo um reconhecimento internacional primeiro, para daí trazer esse reconhecimento internacional para o Brasil e ser promovido e ser reconhecido. Isso em todas as áreas, né? Como um exemplo da valorização internacional da nossa cultura, temos o cover da música de Caetano. Gosto muito de você, lealzinho. O que é que eu acho da cultura brasileira? Riquíssima, muita coisa boa que deveria ser mostrado para o mundo conhecer, mas infelizmente está escondida. Cultura, quando se fala de cultura, é assim, você tem que ir a um teatro, você tem que vir ao Museu do Márcio, Pinacoteca, lógico, é cultura. Mas a cultura, cara, desde aquele cara que está tocando um violão na rua, desde aquele cara que está vendendo uma pulseirinha na rua, tá entendendo? Desde aquela senhora que faz uma comida brasileira, tá entendendo? Só que eu queria que os brasileiros, cara, conhecessem mais a cultura brasileira, culinária, as nossas frutas, os nossos monumentos. Então cultura, cara, tá aí, cultura tem em todo canto. Só que infelizmente aqui no Brasil, as pessoas só dão valor à cultura se ela for elitizada. A cultura só é cultura se ela for elitizada. A cultura ela pode estar jogada na rua, ninguém olha. Se amanhã tiver no programa do Faustão, todo mundo vai dar valor, que é o Ecologia. E a gente fala assim, qual é o legado que os seus avós e os seus pais deixaram para você? Faça essa pergunta para eles. E qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações? E como é que eu vou preservar isso? Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos.